Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian e hoje eu vou estar falando sobre a relação entre a ayahuasca e a bioquinesis. Talvez vocês já tenham me ouvido falar muito aqui, principalmente em live, sobre a ayahuasca, que eu consagro a ayahuasca, ou pelo menos já consagrei durante muito tempo. Hoje eu já não consagro mais, ou pelo menos não com a mesma frequência. Você já deve ter ouvido outras pessoas também falarem sobre a ayahuasca e até outras medicinas xamânicas, e você pode estar se perguntando o que isso tem relação com bioquineses, o que isso tem relação com subliminares, o que isso tem a ver, por que a gente, que muitas vezes está nesse meio, a gente consagra essa medicina, enfim. O que isso pode ajudar, na verdade, né? Eu acho que é a maior questão. Então, para a gente começar a entender essa relação entre a ayahuasca e a bioquinese, eu já falei aqui em diversos vídeos. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir a minissérie que tem aqui no canal, gratuita, Bioquinese na Veia. Por que eu falo que é gratuita? Gente, a gente tem que aproveitar os conteúdos gratuitos para a gente compreender melhor esse processo de bioquinese. Existem muitas pessoas falando besteira. Na verdade, se a gente for parar para pensar, tem muita pessoa falando besteira sobre muitos assuntos. Então, a gente tem que saber muito bem quem a gente vai ouvir. Essa é a verdade, né? Mas, enfim. Então, eu já falei aqui milhares de vezes, várias vezes, que bioquineses é o que? É o processo, é a magia da gente criar a nossa vida, controlar a nossa vida, enfim, moldar a nossa vida. Eu acho que essa palavra é a melhor. Moldar a nossa vida através da nossa mente. E aí lá no Bioquinese na Veia eu explico melhor o que é a nossa mente. Porque não, gente, a nossa mente não é somente essa mente consciente, é principalmente a nossa mente inconsciente. A gente também tem uma mente chamada supraconsciência. Olha só, são várias mentes e todas elas falando ao mesmo tempo, de certa forma, né? Por isso que é muito dito que a gente tem que silenciar a nossa mente para poder ouvir. Ouvir o quê? Uma outra mente. Então, basicamente, a gente precisa silenciar a nossa mente inconsciente, que fica gritando aqui, buzinando na nossa cabeça, para que a gente possa ouvir a voz da supraconsciência, que é o que? É uma voz mais tranquila, é uma voz mais baixa, ela sussurra, ela não grita, enquanto a voz do inconsciente grita. Que seria a voz do nosso ego. Então a gente ouve tanto falar sobre o ego, porque tem que eliminar o ego, etc. Não dá para eliminar o ego não é o inimigo. A questão é que a gente não está sabendo lidar com o ego, que nada mais é do que a soma das nossas experiências. Aí você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a ayahuasca? Você começou o assunto falando de ayahuasca, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a ayahuasca. Bioquineses tem tudo a ver com a ayahuasca. Não estou falando que vocês têm que consagrar a ayahuasca, que é obrigatório, algo do tipo, também não estou incentivando, mas que pode ser algo que vai ajudar, principalmente quem tem muita dificuldade, como eu já tive muita dificuldade. Quando eu comecei no meu processo de bioquinese, um dos meus processos foi realmente, eu colocava áudio atrás de áudio para expandir a consciência. E de tanto eu pedir ao universo, a Deus, Alá, enfim, Olorum, né? O nome que a gente quiser dar, mas a gente chama de universo para não ligar a nenhuma religião. De tanto eu pedir para expandir a minha consciência, através dos áudios, através de práticas e etc., eu cheguei nas medicinas sagradas, medicinas xamânicas, e através disso tudo eu cheguei na ayahuasca, certo? E quando eu comecei a consagrar a ayahuasca, começou a me abrir muito. Por quê? Só para a gente entender aqui. O que é a ayahuasca? Que a gente ouve muito falar. É uma medicina xamânica, também conhecida como medicina da floresta. Tá? Por que medicina da floresta? Porque essa é uma medicina xamânica que vem
da floresta amazônica, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existem inúmeras, muitas mesmo, medicinas xamânicas, só que nem todas vêm da floresta. A gente tem, por exemplo, aí a Jurema. Jurema é uma medicina xamânica que ela é muito mais ligada ao sertão, porque ela vem de um cacto. Ela não vem da mesma planta que vem a ayahuasca, por exemplo, né? Tem outras medicinas, tem inúmeras medicinas espalhadas pelo mundo inteiro que são utilizadas, né? Mas ainda são muito utilizadas pelos nossos ancestrais. Para quê? Para expandir a consciência, mais do que isso, para expandir os sentidos, ou seja, esses sentidos físicos nossos que são extremamente limitados, a gente expande esse sentido, ou seja, eu me conecto com coisas além do que eu estou acostumado a me conectar no dia a dia. Isso é muito semelhante a pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida, mais aflorada. E para a gente desenvolver a mediunidade existem N formas, muitas formas de desenvolver a mediunidade. A ayahuasca não é a única, as medicinas da floresta não são as únicas. E nem as medicinas, digamos assim, entre aspas, xamânicas. Por quê? Porque nem toda medicina xamânica ela é uma medicina que vai fazer um processo de expansão como a ayahuasca. A gente tem, por exemplo, dentro das medicinas xamânicas, na América do Norte, a gente tem o tambor. Olha só. Sabe o tambor? Um tambor. O pessoal fica batendo. Então, isso é muito ancestral, desde a nossa ancestralidade. O toque daquele tambor, ele faz com que a gente entre no estado alterado de consciência. Tanto é que, se a gente pega, por exemplo, alguma religião mais de matriz africana, como, por exemplo, a gente tem o candomblé, a gente tem a umbanda que está conectada à matriz africana, você tem ali muitas vezes, não é sempre, a gente tem o atabaque, que é o quê? É um tambor de mão, nada mais é do que isso. Por quê? Porque o som daquele tambor batendo ajuda e auxilia nesse processo de alteração de consciência, expansão de consciência, estado, é o que a gente chama de estado alterado de consciência. Pois bem, então quando a gente tem um estado alterado de consciência, uma expansão dos nossos sentidos, a gente se conecta com o que a gente não está acostumado a se conectar no nosso dia a dia, no nosso, entre aspas, normal. Porque, na verdade, o normal deveria ser a gente conseguir. Mas, enfim, a gente perdeu essa capacidade. Então, a gente agora rala bastante para readquirir essa capacidade. Pois bem, então, quando eu me conecto, quando eu expando a minha consciência, eu me conecto com essa realidade, que não é a minha realidade natural, digamos assim, a minha realidade do dia a dia, eu me conecto com o que a gente tem o costume de chamar de mundo espiritual, né? Então, tanto é que, normalmente, quando a gente consagra a ayahuasca, a gente diz que a gente está se conectando com a espiritualidade, certo? Que nada mais é do que o mundo sutil, o mundo das frequências, o mundo... essas frequências sutis, que elas estão presentes o tempo todo à nossa volta, porém a gente não percebe. E é da mesma forma que, por exemplo, as ondas do rádio. Hoje a gente quase não tem rádio, né? Então seriam as ondas do Wi-Fi. Eu acho que fica melhor para a gente compreender, o pessoal que não é da época muito do rádio, as ondas do Wi-Fi. Você liga o aparelho do Wi-Fi e essas ondas do Wi-Fi, ela está à nossa volta, ela está ao nosso redor, certo? E aí um aparelho se conecta com essa onda. Como, por exemplo, meu celular, como, por exemplo, meu computador, qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente tem Smart TV, videogame, etc. Tudo que se conecta com essas ondas do Wi-Fi. A gente não vê, a gente não percebe essas ondas. Porém, elas estão presentes o tempo todo no ambiente. Enquanto, no caso aí do Wi-Fi, o aparelho está ligado, emanando essas ondas.
Só que a gente não tem só essas frequências que a gente não percebe que estão aqui. A gente tem muitas frequências que estão ao nosso redor que a gente normalmente não percebe. Então, quando eu consagro a ayahuasca, minhas percepções se expandem, eu começo a perceber essas frequências que normalmente eu não percebo. Então, a ayahuasca é uma expansora de consciência, uma expansora dos sentidos, onde eu expando os meus sentidos e eu passo a perceber coisas que normalmente eu não percebo. Ela também é uma ferramenta para quê? Para a gente adentrar o nosso inconsciente, ou seja, através da medicina da ayahuasca, eu dou um mergulho dentro de mim mesmo, porque não tem nada fora, a gente há de compreender isso. Então eu mergulho dentro de mim, dentro do meu inconsciente, para quê? Para curar muitos dos meus traumas, dos meus bloqueios e etc. que eu tenho dentro de mim. Então é uma ferramenta que vai nos auxiliar a nos desbloquear. Também vai fazer com que nós nos conectemos à nossa supraconsciência, ou o que a gente pode chamar de a espiritualidade, e a gente passa a receber instruções, né? Dito, por exemplo, dentro da escola xamânica que eu consagrei durante muito tempo, a gente falava assim, a gente vai para salas de aulas, né? Mas não é essa sala de aula que a gente está acostumado, né? Que a gente estudou e etc. Não, são salas de aulas diferentes. E aí a gente adentra essas salas de aulas e começa a receber aprendizados. E aí a gente vai expandindo também a nossa consciência através desses novos aprendizados. Por quê? Porque olha só, eu tenho aqui, por exemplo, uma percepção, né? Isso faz parte do meu ego, que faz parte das minhas experiências, dos meus traumas, dos meus bloqueios. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma percepção, vamos supor que eu vivenciei na minha infância crise no relacionamento dos meus pais, onde eles brigavam muito, principalmente por causa de dinheiro. Um exemplo, que no meu caso foi verdade. Mas eles brigavam muito por conta de dinheiro. Então eu associei o que? Dinheiro à briga de casal. Logo, eu criei ali o quê? Que o dinheiro faz mal para um relacionamento. Eu criei uma crença. Isso é uma crença, é uma verdade para mim, né? Principalmente mediante as minhas experiências. Então, minha experiência me diz que dinheiro traz briga no relacionamento. Basicamente é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu posso entrar dentro do meu inconsciente e revisitar essa cena, vamos colocar assim, essas cenas. Meus pais brigavam com uma outra perspectiva. Então, por exemplo, eu olho com outro olhar para isso, que na verdade a briga não era, por exemplo, não era por dinheiro, era por um outro motivo. Então eu desassocio isso, ou eu recebo uma informação mais elevada. Sempre que eu recebo um ensinamento mais elevado, aquele ensinamento anterior ele perde a validade. Então, qual seria um ensinamento mais elevado nesse caso, por exemplo? Que, na verdade, né, dinheiro não é problema, não causa briga. O que causa briga, por exemplo, é a falta dele, ou a falta da parceria do casal. Olha só, é diferente. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento que tem uma parceria muito grande entre as duas pessoas, por exemplo, entre eu e a minha esposa, a gente tem uma parceria muito boa, a gente acaba fazendo com que a gente conversa, a gente encontra solução e não problema. Logo, o problema não é o dinheiro, o problema é a falta de parceria. Pingo, troquei a chavinha e aí eu tenho uma nova perspectiva da vida. Logo, eu vou fazer de tudo para ser o quê? Parceiro da minha esposa, por exemplo, da minha namorada, ou seja lá o que for. Então eu vou fazer esse processo. Eu vou passar a fazer isso. Então
isso é um processo de cura que pode vir dentro da ayahuasca. Aí você pode falar, tá, mas você tá explicando isso, e o que isso tem a ver com bioquinesis? É tudo, porque bioquinesis é a gente estar moldando a nossa realidade através do poder da nossa mente. Se eu modifico informações que estão contidas na minha mente, eu já explico isso, bioquinesis na veia, a nossa mente todas as informações que estão contidas no nosso campo eletromagnético. São informações que estão ali. Se eu modifico essas informações, eu modifico a minha vida. Então, a ayahuasca ela me auxilia no processo de bioquinesis. Olha só que interessante, né? Ela também auxilia na expansão das nossas percepções, como eu já falei aqui, e isso faz com que eu perceba mais energias sutis, como, por exemplo, a frequência que está contida nos áudios. Os áudios subliminares, eu já falei diversas vezes aqui, na verdade, eles têm frequência, né? Tudo aquilo que a gente está embutindo ali no áudio emite uma frequência. Então, como a gente tem aí as ondas do Wi-Fi, a frequência do Wi-Fi, a gente tem a frequência de cada áudio, de acordo com as suas informações. Eu consigo perceber melhor essas frequências. Então, vou dar um exemplo para vocês. Os meus áudios hoje, eu uso a tecnologia Rixa, que é uma plataforma em outra dimensão que eu faço a programação, e essa plataforma ela tem uma luz muito violeta. Ela vai ter uma luz ali para o violeta neon, para um violeta platinado, né? Para algo assim, até para um roxo mesmo, dependendo da percepção da pessoa. Eu percebo mais como um roxo. Então, se eu boto aquele áudio para ouvir, muitas vezes eu tô com a minha percepção mais aguçada, muitas vezes eu vou ver essa coloração roxa, eu vou sentir a energia daquele áudio, eu vou sentir muitas vezes no meu corpo aonde tá aquela frequência tá sendo trabalhada no meu corpo, por exemplo, né? Então eu começo a sentir isso. Eu posso também, muitas vezes, como acontece comigo, eu fecho os olhos, eu começo a ver mandalas, eu começo a ver fractais, de acordo com o áudio que está tocando. Por quê? Porque a ayahuasca ajuda muito a gente a perceber a frequência musical, a frequência que está nas músicas, a frequência que está nos áudios. Normalmente, em cerimônias que se trabalha com a ayahuasca, é utilizado muito música, que a música ela conduz muita coisa. Como eu já falei aqui, a música é um condutor energético. Olha só que interessante, né? Enfim, então a gente passa a perceber melhor isso. Pois bem, dito tudo isso, para a gente entender qual é a relação da ayahuasca com bioquinesis, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu digo que assim, a minha intenção aqui não é de forma alguma incentivar de vocês a estar consagrando a ayahuasca e dizer que vocês não têm que nada, tá? Mas caso vocês sintam curiosidade, já ouviram falar, tem muita gente aqui que já ouviu falar, tem muita gente aqui que tem curiosidade, né? Teve gente aqui, inclusive em live, eu comentando sobre, que falou que comprou na internet e consagrou sozinho em casa. Gente, isso é perigosíssimo, tá? Perigosíssimo. Como assim? Ué, você tá falando de ayahuasca e vem dizer que é perigoso? Bom, eu consagro a ayahuasca tem mais de 5 anos apenas, né? É pouco tempo, sinceramente, para dizer que eu entendo da medicina. É pouquíssimo tempo. Mas é o suficiente para eu compreender muita coisa. Eu também não é que eu sou formado, eu ia falar eu sou formado, mas eu não é que eu sou formado, não seria essa palavra, né? Mas eu estudei dentro de uma escola xamânica que traz muito conhecimento sobre a medicina. Então a gente vai entendendo o quanto que é algo que deve se tomar muito cuidado. Por quê? Então, já que eu estou falando da medicina, eu tenho que falar também dessa parte, que a gente tem que ter um cuidado quando for consagrar a medicina. Para quê? Para que a gente possa ter o nosso processo com
qualidade, que seja positivo para nós e não destrutivo, porque assim, a medicina da ayahuasca ela faz muito bem, mas se for utilizada de forma indevida, incorreta, ela pode também nos prejudicar, e nós não queremos isso. Então, primeiro ponto, não se compra ayahuasca para tomar em casa. Poxa, mas eu fui ver o preço de uma cerimônia de ayahuasca e é caríssimo. Então, depende, tá? Claro, a gente vai buscar lugares sérios, lugares que sejam bons, não necessariamente tem relação com o valor, tá? Mas lugares que sejam bons para a gente estar consagrando, lugares que tenham alguma referência ou algo do tipo. Para quê? Para que a gente possa consagrar em segurança. Porém, contudo, todavia, independente do valor, há lugares que sim, você consegue consagrar gratuitamente. É bem no estilo franciscano, ou seja, você contribui com quanto você pode. Então, assim, mediante isso, não tem o porquê você consagrar em casa sem você saber o que você está fazendo, porque uma dose errada pode te prejudicar de uma forma que muitas vezes não tem volta, tá? Então é importante dizer isso, assim, não tô querendo botar medo em ninguém, nem nada do tipo, mas é importante a gente esclarecer. Então, por exemplo, dentro da escola que eu fiz parte, a gente tem psicólogo que vai avaliar. Por quê? Porque não é qualquer um que pode consagrar, dependendo da sua situação psicológica, porque para justamente não causar efeitos negativos, né, para não prejudicar a pessoa. Por quê? Porque se há um prejuízo, digamos assim, mental, a gente está lidando com o mental do ser humano, a ponto da pessoa, por exemplo, não poder mais responder por ela. Quem que responde por isso, né? Quem que se responsabiliza? Então tem que ter muita responsabilidade. Nesse caso aí tem psicólogos que vão avaliar se você pode consagrar, quanto que você vai consagrar e etc. E sempre com muita responsabilidade, certo? Então não tem uma pessoa que vai te dar a dose devida, normalmente é assim, né? Tem uma pessoa que fica responsável, então não se fica, tá? Lugar que deixa a ayahuasca para qualquer um meter a mão e pegar é um lugar totalmente sem responsabilidade, porque a pessoa pode exagerar na dose, né? Enfim, às vezes a gente tem umas percepções bem erradas sobre a medicina, a gente acha que não está na força e daqui a pouco a força vem, e se a gente consagra mais, a gente entrar numa força que a gente não controla. E a intenção não é essa, né? É a gente expandir com consciência, com controle. Afinal, o nome é expansão da consciência e não da inconsciência. Então, é importante que se vá consagrar em locais sérios, com responsabilidade, que a gente siga, né, as regras da casa, ou seja, se o dirigente está te servindo isso, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele está te servindo isso, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele conhece a medicina que ele está servindo, certo? Então é importante que a gente respeite as regras da casa, que a gente está indo, enfim. É importante que não é porque você tomou uma dose que você acha que você conhece a medicina. Não é bem assim. Agora, quem quiser, né, conhecer um pouco mais, eu tenho um outro canal que eu falo um pouco mais sobre isso. Aqui não acho que seja o espaço, mas eu senti de vir fazer esse podcast falando sobre. Porém, tá? Eu falo para vocês de todo coração, pela minha experiência e pelo meu processo no momento. Como eu estou falando para vocês, eu hoje raramente consagro a ayahuasca. Estou no momento de desenvolver a minha mediunidade sem precisar desta ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa, mas não necessariamente é o único caminho. E esse é que é o ponto. Tem gente que não entende isso, que não necessariamente é o único caminho. Existem muitas ferramentas que vão nos ajudar. Então, por exemplo, algo que tem me ajudado muito é o desenvolvimento do yoga.
Eu já falei aqui, volto a falar. Quem quiser, eu deixo o linkzinho aqui embaixo para estar conhecendo o yoga, que são práticas, né, que vêm da Índia, práticas milenares que ajudam muito a gente a desbloquear, não somente a desbloquear, como também a estar mais presente, a desenvolver muito nossas percepções. Tem me ajudado muito. Existem milhares de outras formas. Então é importante que a gente encontre a nossa forma de estar nos conectando e expandindo as nossas percepções para que a gente possa vencer, né, essas crenças, esses bloqueios, essas limitações, e a gente possa estar conseguindo conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então aproveita e já dá aquele joinha bacana. Se você acredita que esse vídeo vai servir para outras pessoas, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu não acredito que você não é inscrito no canal, mas não seja por isso, eu te convido a se inscrever para que você possa estar acompanhando os nossos trabalhos. E pois bem, pessoal, eu fico por aqui. E a gente se encontra nos próximos vídeos, podcasts, lives e etc.